o que nós temos, nós como igreja, é o que nós temos de mais importante, de mais valioso, né, como igreja, é ter a palavra do Senhor como sendo aquilo que nos guia, aquilo que nos move, aquilo que nos ensina todos os dias a caminhar conforme os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida. Amém? A nossa aula de hoje nós vamos abordar o tema ordem social. O que significa a ordem social? É aquilo que nós fomos chamados como igreja, chamados por Deus, para fazer, para exercer, para ser, né, perante a sociedade, perante as pessoas que nos cercam. E na nossa apostila, o texto aí que antecede aos pontos, né, são 3 pontos, diz o seguinte: como sal da terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo o esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Obrigado, viu, Marco? Esse é discípulo do pai aí, ó. Eita, glória a Deus. Isso aí, Marcão, continue. Amém. O que nós aprendemos então, irmãos, a princípio aqui? Que nós, como cristãos, nós possuímos um dever expresso, né, nas Escrituras, através daquilo que a Bíblia nos ensina, de sermos pessoas que contribuem para o bem-estar da sociedade, né, sendo exemplos de caráter, de conduta e de posicionamento espiritual também, correto? O primeiro ponto começa dizendo que o maior benefício que podemos prestar à sociedade é anunciar a mensagem do Evangelho. O bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Nós vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 13 a 16. Hoje são poucos textos, então se você quiser abrir aí a sua Bíblia, Mateus 5, de 13 a 16. Diz assim o texto: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Olha só, o texto de Mateus aqui é uma fala de Jesus, direcionada ali para os seus discípulos, para aquelas pessoas que o seguiam, dizendo que eles eram o sal da terra e a luz do mundo, né? E essa é uma mensagem que se aplica a nós hoje como igreja também. Por quê? Porque somos seguidores de Cristo, tal qual os seus discípulos, né? E o significado dessas palavras de Jesus nos ensina que nós, irmãos, como cristãos, nós somos agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo, correto? O sal, ele tem a função de fazer o que com o alimento? De preservar o alimento e de dar sabor ao alimento. E a luz, por sua vez, ela tem a função de iluminar as trevas, né? de clarear aquilo que está escuro. E é interessante nós percebermos que Jesus, ele não nos coloca, ou não coloca o cristão em si, como sendo sal da terra e luz do mundo, de forma condicional. Por exemplo, ele não diz que vocês serão o sal da terra, e vocês serão a luz do mundo, ou então ele não diz que vocês devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz: vós sois o sal da terra
e a luz do mundo. É uma afirmação para este momento, né? Não é algo a se conquistar, é algo adquirido a partir do momento em que nós nos tornamos seguidores dele. Então isso significa que aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente, diria que até obrigatoriamente, é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas na sua vida não revela que é sal da terra e luz do mundo, nós precisamos então olhar para esse alguém e entender que essa pessoa não é verdadeiramente nascida de Deus. Correto? Porque não é algo que se adquire, é algo que não é algo que se adquire com o tempo, né? Jesus diz claramente: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É algo que está sobre nós, a partir do momento em que nós nos tornamos seus seguidores. Então vamos entender um pouquinho o que Jesus quer dizer quando ele fala sobre sermos sal. O sal, ele possui algumas características, né? Mas Jesus aqui, ao falar sobre o sal, ele basicamente vai abordar duas funções do sal, que é de conservar o alimento e de dar sabor ao alimento. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de Jesus era justamente o poder de preservar os alimentos, né? O sal era a melhor solução que existia no mundo antigo para conservar um alimento, para que o alimento não estragasse. Não existia geladeira na época, né, para guardar o alimento. Então, o sal ele era usado para isso, para a conservação do alimento. E se nós formos parar para pensar, a geladeira é uma invenção nova, relativamente nova, né? Talvez alguns de nós aqui vai se lembrar dos avós, né, que talvez nem tinham geladeira e, né, mantinham a conservação ali do alimento usando sal ainda, né? Colocando no sol, né, no varalzinho assim no sol a carne. Pois bem, então o principal uso ali para o sal, além do tempero, era justamente esse, de preservar o alimento. Então, diante disso, nós entendemos que, assim como o sal, ele possui essa função de preservação do alimento, porque apesar de hoje nós termos como preservar o alimento de outras formas, o sal ele continua tendo essa função também, né? Se você usar o sal para isso, ele vai funcionar para isso, vai continuar funcionando para isso. Nós como cristãos, como verdadeiros cristãos, nascidos de Deus, nós precisamos constantemente estar combatendo a corrupção moral e espiritual que está dentro da sociedade. Por quê? Porque é exatamente isso que corrompe o homem, e é isso que faz com que o homem viva uma vida de forma desregrada, que viva uma vida de forma contrária àquilo que ele foi criado para viver. Então, sem o agir de Deus na vida das pessoas, do homem, ele não consegue ter uma vida conservada para viver para aquilo que ele foi criado para viver, por conta do pecado. E o ser humano longe de Deus, dominado pelo pecado, ele não vai servir para absolutamente nada. Assim como o sal do exemplo de Jesus aqui. E uma outra característica que o sal apresenta também é que ele age de forma secreta, né? No sentido de que nós não vemos o sal, né? Quando nós temperamos o alimento e nós vamos comer ali, antes de você comer a salada, você olhando para ela, você não consegue saber se ela está temperada ou não, né? Tem uns olhos mais afiados aí que conseguem, mas normalmente a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente prova, né? Aí você sente o gosto do sal. E na maioria das vezes, nós vamos perceber que essa percepção que nós temos também se aplica à igreja. Por quê? A igreja, irmãos, enquanto ela vive neste mundo, muitas das vezes a ação da igreja, dos cidadãos do reino de Deus no mundo, ela é quase invisível em alguns momentos. Ela é imperceptível, talvez até. Só que somente Deus, que é aquele que está temperando as vidas,
usando do sal, usando a igreja para temperar as vidas, para conservar as vidas, é que entende que sem o sal, sem a igreja, nós viveríamos hoje em um mundo muito mais depravado, muito mais ímpio, muito mais carente e muito mais caído, no sentido de que a igreja foi estabelecida por Deus para ser sal, né? Para quê? Para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas, para agir de forma prática, né? A ajudar as pessoas nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Sem a ação da igreja, o mundo estaria ainda mais corrompido do que ele já é, né? Nós somos agentes de transformação do mundo. Nós somos agentes, como cristãos, agentes, e nós somos usados por Deus para conservar as vidas, para trazer às vidas o tempero necessário para que elas se mantenham nos caminhos e nos planos daquilo que elas foram criadas para ser, para viver, para fazer. Correto? Por outro lado, Jesus ele também deixa claro aqui, nesse texto, que se o sal se tornar insípido, ou seja, se ele perder o sabor, então ele não tem mais serventia, certo? Nos nossos dias, a gente praticamente não lida com sal sem sabor, né? Porque quando a gente vai comprar o sal no mercado, ele já é selecionado, escolhido, tratado, para que ele cumpra a função dele, que é de ser sal, né? Só que nos tempos de Jesus, isso era muito comum de acontecer. O sal, ele era, na sua grande parte, ele era extraído ali da região do Mar Morto, né? Onde as águas têm muito sal. Só que ali no entorno ali existiam alguns pântanos, algumas lagoas que entravam em choque, né? Que se misturavam muitas das vezes ali com as águas, né? As substâncias acabavam se misturando e o sal ele acabava perdendo com o tempo ali o seu sabor, né? Ele perdia ali e ele se tornava inútil, porque ele não servia nem para temperar e dar gosto e nem para conservar o alimento, certo? E fazendo aqui um contraste, naquela época também era muito comum, né, que alguns fariseus, a grande maioria deles, se orgulhassem da sua religiosidade, né? Porém, nada daquilo que fazia com que aqueles fariseus se orgulhassem da religiosidade deles, tinha qualquer coisa a ver com a essência das Escrituras, né? Pregada desde os antigos profetas, por exemplo. E esses fariseus religiosos, assim como o sal, eles tinham perdido o sabor, porque eles haviam se misturado. E aí, com isso, assim como o sal, sem sabor, se tornavam insípidos, se tornavam inúteis para serem usados. E eram, assim, lançados fora por Deus. Isso aqui serve de alerta para nós, como igreja. Porque o alerta feito ali por Jesus, tanto para o bem quanto para o mal, continua sendo aplicado para nós. Da mesma forma que ele fala sobre o poder que o sal tem ali, né, e o que o sal pode fazer e deve fazer, ele também fala sobre o que o sal não faz quando ele perde o sabor. Então isso é um alerta para nós hoje como igreja. Que Deus nos guarde de um farisaísmo, de uma religiosidade adúltera que tem tomado conta de muito de nós. Que nos apegamos às práticas, nos apegamos às rotinas de igreja que temos, né? Viemos aos cultos apenas, mas na verdade, por dentro, na essência, aquilo que somos, aquilo que expressamos, em absolutamente nada se parece com o verdadeiro evangelho pregado por Cristo. E nos tornamos, ainda que na aparência, sal, na essência, sem sabor, sem poder de conservar alimento, sem poder de conservar, de trazer conservação às vidas.
certo? Que esse seja, então, um despertar para nós, um alerta, para que nós entendamos a verdadeira essência do que significa ser sal. Porque nas palavras de Jesus, irmãos, só existem duas possibilidades. Ou você é o sal da terra, que traz sabor e que conserva, ou você é o sal sem sabor, insípido, que não tem serventia para nada e vai ser lançado fora. Não tem meio termo, ok? E sobre a luz, sobre ser luz, o que Jesus quer dizer quando ele fala sobre nós sermos luz? A luz, na Bíblia, ela aparece com muitas aplicações, né, quando nós vamos lendo. Mas, de forma geral, a luz, na Bíblia, ela indica um conhecimento genuíno de Deus, né, a verdadeira felicidade, justiça, bondade, as bênçãos da salvação, o deleite, enfim. Aí na apostila, tem uma série, na apostila não, mas no estudo aqui tem uma série de textos, né, referentes ao que a Bíblia fala sobre a luz. Depois, quando eu postar no grupo lá, vocês vão poder ler esses textos, tá? Salmo 27, 36, enfim, tem vários textos. Então, a Bíblia, ela declara lá em 1 João 1,5, que a luz é Deus. E declara também em João, em Atos, né, no Evangelho de João, no livro de Atos, que Cristo, que Jesus Cristo, é a manifestação plena dessa luz. Deus é a luz, e Jesus se manifesta de forma plena, como sendo essa própria luz também. Só que a luz de Deus manifestada em Jesus, ela também é refletida nos redimidos, em nós, na igreja, né? Tanto de forma coletiva, né, como igreja, como de forma individual também. Daí que vem a declaração aqui do texto de Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Só que isso não significa que nós, né, nós cristãos, que nós possuímos em nós, particularmente, algum tipo de luz em nós mesmos. Na verdade, nós somos luz no Senhor, que é o que diz Efésios 5:8. Então, nós não somos a fonte da luz, mas sim os transmissores da luz. Pensa num farolete, por exemplo, né? Ele tem ali todo o corpo dele, o botãozinho, mas sem a luz que está ali no meio, ele não vai clarear, correto? Jesus é a luz, nós somos os transmissores da luz, certo? Então, quando Jesus, ele declarou ser a luz do mundo, lá em João 8,12, por exemplo, ele mesmo explicou isso. Ele disse que quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Existe uma condição para não andarmos em trevas. Existe uma condição, qual é? Quem me segue. Por quê? Porque ele é a luz. Se você o segue, logo o seu caminho está sendo clareado. Então perceba que ele diz, né, que nós recebemos essa luz dele também. Então, se Jesus é a verdadeira luz do mundo, nós também somos a luz por causa dessa conexão que existe entre Deus, entre Jesus e nós, certo? Mas sempre precisamos nos lembrar que a luz não somos nós, ela está em nós, porque Cristo, através do seu Espírito, habita em nós. Um outro exemplo que pode ajudar a gente a entender aí, essa questão, é a gente pensar no sol e na lua. O sol brilha, a lua brilha, só que a lua só brilha porque ela reflete a luz do sol. Sem o sol, a luz não brilha. Então nós só brilhamos, nós só temos a capacidade de ser luz a partir do momento em que a luz de Cristo brilhar sobre as nossas vidas. E aí nós temos essa capacidade. Correto? Então Jesus nos ensina isso. Ele nos ensina que nós, como cristãos, como parte do seu povo, parte do seu corpo, nós somos um instrumento usado por Deus para trazer a luz por onde quer que nós passemos. Jesus então ele não diz apenas aqui para nós que nós somos a luz do mundo. Ele também diz que a luz que nós recebemos deve brilhar diante dos homens. Isso é inevitável na vida do cristão.
E além disso, Jesus também diz que não faz sentido alguém acender uma lâmpada e deixar ela escondida, né, nos versículos que nós lemos ali. Então, assim como a função de uma lâmpada acesa dentro de uma casa, dentro de um lugar, para iluminar um ambiente, né, quando nós chegamos aqui, as luzes apagadas, estava tudo escuro. As luzes estavam aqui, as lâmpadas estavam aqui, mas elas estavam apagadas. De que adianta nós termos a lâmpada se nós não as acendermos? Nós vamos continuar no escuro. Então não faz sentido ter lâmpada e não ter luz. A mesma coisa acontece conosco, com nós, cristãos. A função do cristão como luz do mundo é a de brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. E para que assim a glória seja dada a Deus. É isso que diz o texto: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. E esse é um porém extremamente importante, que nós não podemos nos esquecer. A luz que brilha em nós não é para trazer destaque para nós. Tem gente que quer ser luz para ser holofote, né, para mostrar que está aqui. Eu cheguei, eu sou a luz. Não. A luz que nós temos é a luz que clareia caminhos. É a luz que mostra onde está a verdadeira luz. A lua que mostra que ela só brilha por causa do sol que reflete nela. Certo? Então, o final de tudo, o objetivo maior de nós brilharmos como luz do Senhor é mostrar que a glória é de Deus. É mostrar que a luz que brilha em mim só brilha por causa de Jesus. Sem Ele, eu não tenho luz. Sem Jesus, eu não brilho. Certo? O segundo ponto diz o seguinte: todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciãos, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de quaisquer injustiças e opressões. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 29 até o 37. Lucas 10, de 29 a 37. Diz assim o texto: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos seus ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Nós temos aqui um diálogo entre Jesus e um intérprete da lei. Os intérpretes da lei, como o texto nos traz aqui, eram os escribas, os fariseus, que eram os estudiosos, os doutores da lei, e até mesmo os copistas, aqueles que escreveram o texto bíblico, inspirados por Deus. Porque existem alguns textos da Bíblia que às vezes foi até ditado por um dos autores,
mas não propriamente foi a própria pessoa que escreveu, né, com a sua mão ali, mas a pessoa estava ditando. Esses que escreviam, que eram os copistas, certo? Então, nós sabemos que, na verdade, aqui no mundo antigo, a religião, ela movia as leis do mundo, certo? Então, esses doutores da lei, né, esses intérpretes da lei, eles agiam também para estabelecer a lei humana, para estabelecer as leis na sociedade, assim como nós temos hoje leis que regem o nosso país, né? No mundo antigo, a religião era a base disso. Então, as leis de Deus se tornavam a base para as leis do mundo, correto? Então, o grande X da questão aqui é que Jesus, ele traz uma leitura correta da lei, uma leitura idônea, uma leitura sem interesses próprios, sem hipocrisia da parte dele. Né, Jesus, ele vem para cumprir com a lei de Deus na sua totalidade, de maneira íntegra e fiel, e ele faz isso. Só que o que muitas vezes nós vamos ver que no texto bíblico é que esses intérpretes, esses doutores da lei, eles tentam, às vezes, coagir Jesus. Eles tentam testar Jesus, ali, provar o conhecimento de Jesus, para ver o que ele ia falar, e dependendo daquilo que ele falasse, eles teriam argumentos ali para prender Jesus e até mesmo para matar ele. Então nós vamos ver muitas das vezes na Bíblia isso acontecendo. Só que aqui no Evangelho de Lucas, nesse trecho aqui, nós podemos ver, nós podemos ser agraciados, inclusive, por mais uma ação, uma demonstração da grande sabedoria que Jesus tinha. Jesus, ele começa a contar uma pequena história, como ele fazia muito, né, uma pequena parábola, para ilustrar o que ele queria dizer. Então ele começa falando sobre um homem que vai de Jerusalém até Jericó, e é maltratado por alguns bandidos, né, ele apanha, né, e ele fica no chão praticamente morto, certo? Entre Jerusalém e Jericó, existe uma distância de 19 quilômetros, é uma distância considerável. E apesar de serem duas grandes cidades, duas importantes cidades, a estrada que ligava uma cidade à outra era uma estrada muito ruim, né, cheia de rochas, de pedras, de buracos, e era uma estrada muito afastada, muito solitária também, muito sozinha. Então isso fazia com que ela se tornasse um refúgio de ladrões, que se escondiam, né, para atacar no momento certo. Então, Jesus, ele usa um exemplo, né, verdadeiro, né, para deixar aquilo que ele estava falando mais real, né, mais vívido ali por aquele exemplo. E dentro aqui dessa história que Jesus conta, nós podemos notar algo muito curioso, né, nós podemos dizer. Jesus, ele começa dizendo que a primeira pessoa que passou por aquele homem que estava jogado ali no chão foi um sacerdote, correto? E que esse sacerdote não prestou auxílio para aquele homem. O segundo homem que passou foi um levita, e aquele levita também não prestou auxílio. A Bíblia fala aqui na versão que eu li que ele passou de largo, ou seja, passou longe, não quis nem chegar perto para não ver, para não se envolver com o BO que estava acontecendo ali. E por fim, o último que passou foi um samaritano. E esse sim parou e prestou ali todos os cuidados necessários para aquele homem que estava ali. Entenda uma coisa, tanto os sacerdotes como os levitas eram pessoas vistas pelos intérpretes da lei, pelos doutores da lei, como pessoas santas, consagradas, né? Pessoas separadas por Deus para executar as funções que eram santas, a prestação de culto, a execução das práticas em relação aos sacrifícios, às ofertas, enfim, né? Essas pessoas, sacerdotes, os levitas, eram pessoas consideradas por todos eles, pessoas santas, idôneas, né? E no exemplo de Jesus, foram exatamente essas pessoas consideradas santas que não estenderam a mão para aquelas pessoas, para aquele homem que estava ali naquele momento. No entanto, Jesus, ele fala sobre um samaritano na sequência da história. E como nós sabemos, os judeus e os samaritanos eram povos
inimigos, eram povos que não se davam, né? Não havia paz entre eles, tanto da parte dos judeus como da parte dos samaritanos também. Provavelmente, se Jesus estivesse ensinando essas coisas no meio ali de Samaria, ele teria usado talvez o exemplo contrário, inclusive, porque não existia da parte de ninguém ali uma vontade de se dar bem, né? De fazer as pazes ali, cada um por si e Deus por todos. Só que como Jesus estava falando no meio de judeus, então ele usa justamente o exemplo do samaritano como sendo aquele que ajudou aquele homem. Então a ideia de Jesus aqui, irmãos, era justamente de quebrar o argumento daquele intérprete da lei, daquele doutor da lei. Por quê? Porque eles, como nós falamos aqui anteriormente, falando a respeito do sal, os escribas, os fariseus, os intérpretes da lei, grande parte deles se achavam mais do que eles eram. Não é verdade? Eles achavam que eles de fato eram os donos da verdade. Né? E Jesus mostra em todos os seus atos, em todo o seu ministério, que eles não eram, que eles eram sal insípido, sem sabor, sem serventia para o reino, para conservar vidas. Então, Jesus quer mostrar para ele que aquilo, as práticas que ele tinha como preocupação e como algo que para ele sustentavam a sua fé e sustentavam ali o seu caráter, eram completamente ignoradas por Deus, se ele não fizesse aquilo que de fato importa, que era amar o seu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eles não fizessem isso, as práticas que eles tinham, a fidelidade das práticas, seriam como um sal sem sabor que seria jogado fora. Eles se tornariam essas pessoas. Jesus está mostrando para ele ali, né, que provavelmente nesse exemplo de Jesus, aí é aquela história que para quem sabe ler um pinga letra, né? Se eu estivesse na pele desse intérprete da lei, eu entenderia que o exemplo do sacerdote e do levita seria para mim. Ele está falando de mim, né? Porque ele usou aquilo que eu considero que é o correto. E aí ele usou aquele que é o povo inimigo, que nós desconsideramos, que nós achamos que não valem nada, como sendo aquele que cumpriu, né, com aquilo que Deus ensina. Então, nesse exemplo, Jesus está fazendo justamente isso, mostrando para ele. Nem o sacerdote, nem o levita. O que Jesus está querendo dizer? Não importa o seu cargo, não importa o quão instruído você é, não importa quantas faculdades você tem, não importa quantos cultos você vai, não importa quanto de jejum você está fazendo, se no seu coração você não entende de fato que você precisa viver a sua vida para amar o seu irmão. Basicamente isso. Se nós não acertamos a nossa casa, aquilo que nós colocamos para fora e fazemos, se torna apenas práticas. E são práticas que Deus vai pegar e vai jogar fora. Sabe, Jesus não está preocupado com o quanto nós tocamos, cantamos, dançamos, pregamos bem. Não está preocupado com quantos cultos nós viemos no ano, se essas coisas não tiverem raiz. Se essas coisas não tiverem a verdadeira intenção delas estarem sendo feitas. O sal, se ele não tiver sabor, ele só é um sal. Ele só vai ter aparência de sal. Ele só vai ser branco, mas ele não vai fazer nada. Ele não vai temperar e ele não vai conservar. É isso que nós precisamos entender, né? Você perceba como um texto acaba se ligando ao outro, né? São dois exemplos distintos que Jesus está usando, mas que se encaixam completamente um no outro. Então, o fato dele estar ali, questionando Jesus, ali tentando colocar Jesus numa saia justa, né? Tentando provar Jesus, já demonstra que o coração, né, dele, daquele doutor da lei, daquele intérprete da lei, era um coração duro e que estava indisposto a ouvir as verdades do evangelho que Jesus anunciava. Ele queria simplesmente, através do seu conhecimento, colocar Jesus na parede
e provar que Jesus estava errado para os outros. Era isso que ele queria. E para nós, então, fica o entendimento daquilo que nós precisamos ser hoje. Nós devemos trazer aqui para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, o exemplo daquele samaritano, que ao se deparar com aquele homem estendido à beira da morte no chão, não se importou em saber qual que era a sua etnia, não se importou em saber a sua raça, não se importou em saber as suas crenças, ele simplesmente parou. Ele simplesmente parou e fez tudo aquilo que aquele homem precisava naquele momento. Ele deu toda a assistência que aquele homem precisava naquele momento para que ele se recuperasse. Então ele dedicou o seu tempo ali, ele abdicou das suas próprias vontades, das suas vaidades, deixou isso tudo de lado, ele investiu os seus próprios recursos para manter, né, aquele homem. Ele fez tudo isso. E é isso, irmãos, que de fato é ser sal da terra e luz do mundo. Além da pregação do Evangelho, que é o principal que nós temos que fazer, todas as nossas ações, elas precisam vir acompanhadas da pregação do Evangelho. É a razão, é o motivo de tudo. Só que, além da pregação do Evangelho, desse conhecimento, que às vezes nós vamos compartilhar com as pessoas que ainda não tiveram acesso à palavra de Deus, nós precisamos agir de forma prática também. De acordo com as nossas capacidades, claro, de acordo com os nossos recursos, logicamente, né, nós não vamos tirar da boca dos nossos filhos, da nossa casa, todo mês, também para fazer caridade, porque aí nós estamos sendo irresponsáveis também com aqueles que Deus nos deu, para sermos mordomos sobre eles também. Então nós precisamos ter coerência, nós precisamos administrar e agir de forma prática, conforme aquilo que Deus nos deu. É pouco? É pouco. Pode ser pouco? Pode ser pouco, mas faça. Ainda que seja pouco. O nosso dever é o de fazer, de acordo com as nossas capacidades, com os nossos recursos, e buscar crescer em capacidades, buscar crescer em recursos, para que cada dia mais nós possamos fazer mais e mais. Né, para sanar as necessidades das pessoas que estão à nossa volta e que possuem, às vezes, dificuldades maiores do que as nossas. E nós vamos lidar com isso todos os dias. Dentro da nossa igreja, nós vamos lidar com isso. No nosso bairro, nós vamos lidar com isso. Na nossa cidade, nós vamos lidar com isso. Em qualquer lugar que nós formos e estivermos, nós vamos lidar com os problemas das pessoas. Sejam eles físicos, espirituais, psicológicos, sejam eles quais forem. O ser humano é um mar de problemas. Então nós temos muito com o que cooperar. A partir do momento em que nós temos Cristo trazendo luz para as nossas vidas, nós temos a obrigação de levar essa mesma luz adiante. E o terceiro ponto diz: isso faremos no espírito de amor, jamais apelando para qualquer meio de violência ou discordantes das normas de vida expostas no Novo Testamento. 1 João, capítulo 3, versículos 15 e 16. 1 João, capítulo 3, versículos 15 e 16. Diz assim, ó: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Perceba o peso dessas palavras. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aquilo que, de fato, define o nosso posicionamento diante de Deus e das pessoas, quanto ao nosso compromisso de obedecer à Bíblia, de obedecer às Escrituras, naquilo que diz respeito aqui à ordem social que nós estamos trabalhando, está diretamente ligado, diretamente relacionado com aquilo que nós estamos alimentando nos nossos corações, ao viver uma vida prática de serviço ao nosso próximo.
que isso quer dizer? Nós precisamos entender, irmãos, que não é o suficiente apenas a prática. Se dentro dos nossos corações existe repulsa, sabe, existe falta de vontade de estar fazendo aquilo, de estar comprometido verdadeiramente com a causa. E talvez você pense, mas o importante não é fazer, né? De certa forma, sim. Porque independente da intenção do coração de quem pratica uma boa obra, Deus usa essa situação para abençoar quem de fato precisa. Então, quem precisa e recebe sempre está sendo abençoado por Deus, independente da intenção do coração de quem fez, né? Só que ao fazer isso, sem ter em nossos corações o verdadeiro sentido de estar fazendo, essa obra ela fica incompleta. A balança ela pesa para um lado só. Entendeu? Por quê? Vamos pensar numa coisa. A vivência da religião no decorrer dos anos, ela trouxe um entendimento de que para quem pratica, né, a religião, seja qual for, tá? Não necessariamente o cristianismo, um sentimento de cumprir deveres. Quando você faz uma boa obra, você sente ali no teu coração que você está cumprindo um dever ali. E é como se dentro de nós, dentro dos nossos corações, fazer o bem ao nosso próximo nos tornasse pessoas melhores, nos tornasse pessoas mais dignas, mais perfeitas diante de Deus. Em algumas situações, até sem perceber, irmãos, diante dessas ações, dessas práticas que nós temos, nós até nos esquecemos que a salvação é pela graça. Né? E diante dessas boas obras, dessas práticas sociais, nós acabamos nos sentindo mais salvos até, no nosso coração. Parece que aquilo que nós estamos fazendo está nos condicionando à salvação. Quando na verdade o nosso entendimento, irmãos, precisa ser de que a nossa boa ação é um reflexo da salvação. É uma consequência, eu sou salvo, por isso vivo uma vida de boas obras. E não vivo uma vida de boas obras para que eu seja salvo. Porque a salvação é pela graça. E nada do que nós fizermos nos condiciona a ser salvos por Deus. Nada. Somos tocados por Ele, regenerados por Ele, como já aprendemos. Reconhecemos o nosso pecado, cremos em Cristo, vivemos uma vida de obediência, porque Ele nos tocou lá atrás. E é isso que nos faz salvos. O tocar regenerador do Espírito Santo em nós. O convencimento do nosso pecado. É isso que nos torna pessoas salvas por Ele. Por quê? Pela graça. Não porque merecemos, não porque somos bonzinhos demais, não porque temos projetos sociais, não porque ajudamos o nosso próximo, não. Isso é consequência de servir a um Deus que me ensinou a fazer isso. Então a grande chave aqui para o nosso entendimento de como nós devemos lidar tanto com a prática quanto com os sentimentos que envolvem uma vida de boas ações, de boas práticas, está em Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e para o ministério de Jesus. O texto de 1 João que nós lemos aqui, fala que o centro do amor, né? Ele nos mostra que o centro do amor, o que é? Se resume a Jesus entregando a sua vida por nós. E aplicando isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, o texto vai dizer também que assim como Jesus entregou a sua vida por nós, para conhecermos o verdadeiro amor, nós precisamos entregar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Só que nós temos que entender algo aqui. O que significa que eu tenho que entregar minha vida pelo meu irmão? Eu tenho que morrer por ele? Jesus, ele não está interessado que nós entreguemos as nossas vidas pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, da mesma maneira literal que ele entregou. Por quê? Porque Jesus, por ser Deus, ele fez isso, ele morreu da maneira como ele morreu para pagar a nossa dívida com Deus, com o Pai. Nós não temos esse poder hoje. Nós não temos o poder de morrer literalmente para alguém
Significa alimentar os que têm fome, saciar a sede dos que têm sede, aquecer aqueles que estão com frio. Mas acima de tudo, irmãos, como nós já falamos anteriormente, a nossa maior responsabilidade como cristãos que serve a sua sociedade de maneira íntegra e fiel a Deus, a nossa maior responsabilidade diante dessas pessoas que nos cercam é anunciar a mensagem do Evangelho, para que elas sejam salvas, para que elas reconheçam, para que elas sejam tocadas pelo agir, pela regeneração do Espírito Santo, tornando-as capazes de se arrepender de seus pecados e alcançarem a salvação. Porque absolutamente nada do que nós entregarmos de físico e material ou psicológico para qualquer pessoa que estiver passando por uma dificuldade e uma necessidade, será maior do que a mensagem do Evangelho. Só que, irmãos, nós precisamos ter a consciência de que fome se mata com comida. Não adianta você chegar para alguém que está passando fome e falar, vou orar por você. Você corre o risco de tomar um tapa na cara. Eu estou com fome, não quero oração. Ações práticas. Tive fome e me deste de comer. Jesus não falou, tive fome e orastes por mim. Tive sede e me deste de beber. Tive frio e me vestistes. Ações práticas da realidade aqui, pegar e fazer de fato. Não é simplesmente levar uma palavra de ânimo, não, porque Jesus te ama, Ele tem um propósito. Se você vier para Ele, isso aí não vai acontecer mais, irmãos. Se nós pregarmos esse tipo de evangelho para as pessoas, nós estamos matando essas pessoas. Fisicamente, porque não estamos dando aquilo que o físico precisa, e espiritualmente, porque estamos pregando uma mentira. A promessa nunca foi de que tudo daria certo. A promessa é, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a luz que está nos iluminando. Essa é a luz que venceu. Essa é a luz que dissipa as trevas. A nossa confiança precisa estar nele, totalmente nele. Então, amar os nossos irmãos e nos entregarmos por ele, não significa morrer literalmente como Jesus fez. Significa viver, abrindo mão do meu eu, abrindo mão das minhas vontades, abrindo mão das minhas vaidades, em algumas situações, para fazer algo por alguém, para entregar algo para alguém. E como eu disse, o que mais importa, o centro de todas as nossas ações práticas, deve ser Jesus, deve ser Deus e aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é. Nós não podemos deixar de agir, mas se nós agirmos de forma física ali, entregando algo para alguém, um prato de comida, enfim, e não anunciarmos o Evangelho, a obra também vai ficar pela metade. Porque nós vamos criar pessoas dependentes de nós e que não buscam se posicionar diante de Deus também. Nós temos um dever. Nós temos um dever para com toda a sociedade. Né? O início do nosso estudo vai dizer que o maior benefício que nós podemos prestar à sociedade é anunciar a mensagem do Evangelho. O bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens depende basicamente da regeneração de cada pessoa. Percebe onde está o centro da mudança de vida das pessoas? O centro de sair dessa dependência emocional, dessa dependência muitas das vezes material e física de outras pessoas? A regeneração é transformação de vida, transformação de rota, mudança de caminho. Certo? Irmãos,
A Bíblia, ela não nos promete em lugar algum que as nossas vidas vão ser vidas para esbanjar, vidas de extremo luxo. Não. Mas nós sabemos que quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que nos é necessário nos é acrescentado. Amém? Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que isso significa? Não significa que porque o Senhor é meu pastor eu vou ter tudo. Significa que porque o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor, por isso eu tenho tudo. Tudo que eu preciso, eu tenho, que é Ele. E o resto é bondade, é graça, é misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o conceito de vida cristã que nós precisamos estar primeiro dispostos a viver, a praticar e depois a pregar, a anunciar. Amém? O nosso foco como igreja, o nosso objetivo como igreja é sermos agentes de transformação aqui, agentes que representem o reino de Deus neste mundo, seja com ações práticas, físicas, emocionais ou espirituais. E nunca nos esquecendo que a nossa maior responsabilidade para com essas pessoas é de levar uma mensagem que não salve o físico apenas, mas que salve principalmente a alma, que traga vida eterna, que traga aquilo que é eterno e não o que é passageiro. Tudo que nós entregarmos aqui vai ficar aqui. Mas se nós entregarmos a mensagem do Evangelho, que transforma vidas, que leva pecadores ao arrependimento e à remissão de pecados, nós entregamos algo que é eterno. E esse é o nosso maior objetivo. Sermos sal, para conservar essas vidas dessa forma. Sermos luz no Senhor, para trazer claridade à vida das pessoas. Amém? Glória a Deus.